Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a companhia de Deus Espírito Santo, estejam conosco, nos abençoando nesse momento. Deus, Ele trata conosco muitas vezes, e a maioria das vezes, com respeito aos nossos sentimentos. Deus está mais presente em nossa vida quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos depressivos, quando nós estamos tristes, ou quando estamos alegres, eufóricos, muito contentes. Nesses momentos, Deus se revela de uma maneira bem mais intensa em nossas vidas. E muitas vezes Ele também se revela, e Ele quer estar presente em nossa vida, nos nossos momentos de medo. E alguém pode dizer, bem, mas eu sou adulto, eu não tenho medo. Nós todos temos medo. De uma coisa ou de outra, ou de todas. Nós temos receio e medo. É por isso que Jesus, nas suas mensagens, Ele fala constantemente em confiança em Deus, esperança em Deus e fé em Deus. Por quê? Porque só em Deus nós podemos nos apegar. É só nele que está o consolo, o conforto e a paz. Porque nós sentimos sempre receio, medo, insegurança. Nós sempre temos alguma coisa a nos preocupar na vida. E aí Jesus vem e diz, confie em Deus. Entregue a sua vida a Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor e tudo mais Ele fará. Ele quer colocar em nós a esperança e a confiança e, evidentemente, o que mais importante é a fé. Nos textos de hoje, nós vemos exatamente isso. E nós queremos, em primeiro lugar, olhar em Isaías, quando diz Isaías. Vou fazer uma pequena introdução sobre o texto. Isaías, quando foi chamado por Deus para uma missão de pregar, de proclamar a palavra, assim como cada um de nós, ele disse, mas Senhor, eu não sei falar. Quantas vezes nós dizemos isso? Senhor, eu não sei argumentar, por isso eu não vou falar muito de Jesus, porque eu não tenho argumentos. Eu não tenho grande conhecimento. Exatamente o que disse Jeremias. Senhor, eu sou um jovem, um menino, na verdade, ele disse. Eu sou ainda muito jovem. E por isso, manda outro. E Deus insistiu com ele. É você que eu quero. E ele diz uma palavra assim muito importante, quando ele diz para Jeremias, para onde eu te mandar, irás. O que eu te mandar, falarás. Não tenhas medo, pois eu estarei contigo. A missão de Isaías, aliás de Jeremias, era proclamar a verdade bíblica diante de um povo que havia se corrompido, um povo que tinha se desviado da palavra de Deus, e ele estava praticamente sozinho nessa pregação e nessa mensagem. Imagine um jovem pregar contra uma nação inteira, dizendo que todos estão errados, porque Deus quer a nossa vida de forma diferente. Jeremias aceitou. Aliás, não sei se ela aceitou de muito bom grado, mas aceitou, com incumbência. Foi para Jerusalém, que era a capital, e lá ele proferiu um discurso realmente contundente. Um discurso de cunho político, de cunho social e individual, acusando toda a nação de ter se desviado de Deus. Inclusive a própria igreja da época, os sacerdotes e toda a liderança eclesiástica.
E a consequência, vocês podem imaginar. Foi para a cadeia. Foi acusado, foi preso e foi jogado numa masmorra. E lá, ele se lamenta. Ele se lamenta a própria sorte. Quem está dizendo a verdade sofre as consequências. E era isso que Jeremias estava sofrendo. E lá ele se lamenta. E o texto que nós vamos ver agora é parte desta lamentação. Jeremias 20, versículos 10 até o versículo 13. Jeremias 20, 10 em diante. Ouço as multidões cochichando, há terror por todos os lados. E dizem, acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem, talvez ele caia numa armadilha, então nós o pegaremos e nos vingaremos. Mas tu, ó Senhor, estás comigo e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficaram muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim, o Senhor Todo-Poderoso, com justiça, tu nos pões à prova, pois sabes o que está na nossa mente e no nosso coração. Deixa que eu veja a tua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Cantem ao Senhor Deus. Louvem o Senhor, porque Ele livra os pobres do poder dos maus. Todos o deixaram lá, onde ele estava, curtindo sua própria sorte. Mas o seu lamento, ele não fica apenas na lamentação. Se vocês olharem no último versículo que foi lido, o versículo número 13, cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor, porque Ele livra os pobres do poder dos maus. Junto com o sofrimento, junto com a angústia, também vem a esperança. E a esperança que, segundo o apóstolo Paulo diz, é a certeza de coisas que não se veem. Ele não estava vendo a libertação ainda. Ele não estava vendo e sabendo o que iria acontecer. Mas ele confiava. Confiava na presença, na ajuda do seu Deus. Jesus, no seu sermão apostólico, aquele sermão que ele pregou para os seus discípulos, antes de os discípulos irem para a sua primeira missão, a pregação do Evangelho, ele também fala algo semelhante. Mateus capítulo 10, versículos 26 a 33. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia, e o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai que está no céu que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai que está no céu que ela não pertence a mim. Se você notar no texto, nós temos 3 vezes a palavra medo.
É por isso que eu disse antes, no início desta mensagem, de que o medo é um sentimento presente na vida de cada um de nós. Diversos tipos de medo ou motivações, mas nós temos receio, nós temos medo, insegurança em nossa vida. Por isso Jesus também diz isso. Ele repete com ênfase: não tenham medo. Deus está com vocês. Eu estou com vocês. E esses 3 pontos de medo, nós poderíamos dividir em 3 categorias. Primeiro, o medo do fracasso. Se você olhar no texto, está claro. Quem de nós não tem medo do fracasso, de fracassar, de fazer fiasco, como os jovens dizem, de pagar o mico? Todos nós não gostamos disso. Nós gostamos do sucesso, nós gostamos do acerto, nós gostamos de quando nós fazemos as coisas, somos elogiados, porque fizemos bem feito. Mas quando nós fracassamos, nós nos envergonhamos. E por isso nós temos medo de fracassar. E muitas vezes deixamos de realizar coisas, inclusive no reino de Deus, porque temos medo do fracasso. Eu sou muito jovem. Eu não tenho estudo. Eu não sou preparado. Eu não tenho tempo. E aí vai. Será que realmente é isto? Ou serão desculpas com medo de não alcançar o sucesso? Segunda, o medo das reações adversas. Ninguém de nós gosta de ser criticado, nem debochado. Por isso, nós deixamos de falar. Nós deixamos de nos expor com medo do deboche, com medo da crítica. E muitas vezes, porque nós não queremos ser criticados, o melhor é não fazer nada. Quem não faz nada não é criticado. Quem não realiza alguma coisa, ele não erra, e por isso também ele não é criticado. Por esse motivo, muitas vezes nós também deixamos de lado as coisas que poderíamos realizar e fazer, porque nós não confiamos de que Deus esteja conosco nesses momentos. E o medo das consequências e da sobrevivência. Se eu disser a verdade e se eu disser o que penso, eu posso sofrer as consequências disso. E por isso também a minha própria vida pode ser prejudicada. Porque até mesmo no meu emprego, se eu disser exatamente o que eu penso, o que eu realmente sou, pode ser que eu não tenha aquilo que eu gostaria de ter. Sucesso, pelo menos satisfação de ser bem aceito. Por isso, nós também temos receio disto, das consequências. Mas o mais difícil aqui, ou pelo menos o mais trágico, talvez, é que nós temos também, o medo nos impede de testemunhar. Quem de vocês chega em qualquer lugar e diz: eu sou cristão, eu pertenço a uma igreja, eu vou ao culto regularmente? Por quê? Carola, você é daqueles que ainda vai à igreja, velho? E nós ficamos quietos. Quantas vezes nós deixamos de testemunhar as nossas convicções cristãs por medo da crítica, do deboche? O que nós pensamos sobre o amor? A sociedade sabe que tem lá as suas definições a respeito de amor. O cristão tem outra.
Mas eu não levanto a voz. Por quê? Porque se eu levantar a voz e falar o contrário, eu tenho uma enxurrada de críticas. Então eu me calo, eu não falo. Sexo. Nada de impuro, nada de malicioso. Mas a vida sexual de pessoas não cristãs é diferente da minha. E eu, para não ser taxado de retrógrado, não ser taxado de atrasado, de quadrado, eu fico quieto, eu me calo. Talvez eu não negue a minha convicção, mas eu não a exponho. Porque a maioria faz assim. A maioria vive assim. Por que eu agora vou me expor e falar o contrário? Sobre casamento. O conceito nosso de casamento é diferente da sociedade. Divórcio. É tão comum, tão natural, que agora simplesmente é uma coisa que não... Mas nós, cristãos, temos diferente e não falamos. Não abrimos a boca, nós não proclamamos as nossas convicções. Por quê? Porque a maioria é contrária. Então o melhor mesmo é ficar calado. Eu estou citando alguns fatos apenas sociais que a gente vê por aí. O aborto, por exemplo. A grande maioria desse país é a favor do aborto. E por que eu não levanto a voz e não falo contra? Por quê? Não, porque eu estaria indo contra. Eu estaria sendo um atrasado. Eu estaria deixando de proteger a mãe, ou estaria talvez até deixando de dar a liberdade para a pessoa escolher o que ela bem entende. Como é a argumentação? Ou então sobre o homossexualismo. Aí agora a coisa pega. Eu fico calado. Eu não falo. Embora a minha convicção seja diferente. Porque eu não posso ser politicamente incorreto, porque eu não posso falar, porque eu não posso ser preconceituoso. Mas é a minha opinião, não vale? Então vejam, esses são os testemunhos do cristão, que muitas vezes nós também deixamos por receio, por medo. A palavra certa é essa, medo. A verdade bíblica sempre vai provocar consequências e reações diante da sociedade. A verdade bíblica é como uma espada de 2 gumes, bem afiada. Ela é precisa. Ela diz o que é certo e errado, independente das consequências ou independente dos nossos medos de falar a verdade. O que Jesus diz na comparação? Eu estou com vocês, eu cuido de vocês. Não se preocupe, tenha confiança. Olha os passarinhos, Maria, os pássaros. Não acontece nada com eles, porque eu cuido deles. São tão frágeis, tão pequenos, mas nenhum deles morre, nenhum deles cai sem o meu conhecimento e consentimento. Quantos cabelos nós temos na cabeça? Alguns podem até contar já, outros não têm condições de contar. O Vitor já levou a mão assim, já deve ser tanto. Alguns têm mais facilidade para isso. Mas deixando a brincadeira de lado. Deus conhece e sabe quantos fios de cabelo nós temos. O que isso significa? Significa que Deus conhece toda a nossa vida. As coisas mais simples e mais comuns. As coisas mais que nós não podemos saber. Ele sabe. E Ele está presente. E Ele diz, confie em mim. Tenha confiança. Tenho segurança comigo. Tenho fé e esperança na vida eterna. Eu posso resolver os problemas de vocês. Falei no início do culto que perigo sempre há.
Dificuldade sempre há. Mas Deus estará conosco, sempre. E a presença dele em nossas vidas é o mais importante. Portanto, não tenho medo. Eu venci o mundo, disse Jesus. E se Jesus venceu, ele venceu por nós. E nós estamos em Jesus. E nós somos vencedores também. Portanto, pequeno rebanho, Jesus falou, pequeno rebanho, não tenham medo. Eu estou com vocês. E nessa confiança, entreguemos a nossa vida, deixamos de lado os medos excessivos e confiamos em Deus.